6h08, de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, e nós estamos ao vivo também pela FM O Dia, pela 93.1. Diniz, para onde a gente vai, a rádio vai com a gente. E a rádio está junto. E a gente, além de estar nesse momento ao vivo pela Rádio FM O Dia, estamos também nas redes sociais, né? Exatamente. Você pode interagir através do Facebook do Manhã no Ar, deixar seu recadinho por ali, e estamos também no aplicativo A Crítica Pode Play. dar um pouquinho aqui para as pessoas verem, olha. Aí, esse é o Facebook do Manhã no Ar. Você vai lá e deixa seu recadinho. Além do Facebook, você também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Agora o Manhã no Ar tem o WhatsApp, aproveita para anotar aí em casa, você que ainda não tem. É o 99291-2167. 99291-2167. Pode sugerir reportagens, entrevistas e participar do programa. Eu conheço esse número, viu, Adriane? Conhece, né? Eu conheço esse número, viu? E olha, importante também, no A Crítica Play você acompanha a nossa programação ao vivo. Tudo que está ao vivo, obviamente, as pessoas sabem o que significa. E tem também os destaques das nossas reportagens, aquilo que é produzido por todas as equipes de jornalismo aqui da TV A Crítica. Você pode acompanhar pelo A Crítica Play. É gratuito para Android, para iOS, você baixa aí no seu celular. Mesmo viajando, pode acompanhar a nossa programação em qualquer lugar do planeta, viu? Em qualquer lugar do planeta. Vamos para a notícia, Adriane? Vamos lá. Deixa eu começar aqui. A polícia prendeu 2 homens dentro de uma feira lá no bairro Coroado, na zona leste da cidade. Após fazer a abordagem, os policiais localizaram com eles drogas até no forro de um dos boxes. Estamos aqui no Coroado, na zona leste de Manaus. Mais exatamente em uma feirinha que fica aqui na Rua Amazonas. O local é bastante conhecido porque as pessoas compram frutas, verduras e peixes. Mas, segundo a polícia, o local também é bastante conhecido por conta da comercialização de drogas. Isso porque eles receberam uma ligação anônima na manhã de domingo, dizendo que uma dupla estava comercializando drogas dentro da feira. Eles receberam essas informações, pegaram essas informações e as características desses 2 homens. Chegaram na feira e abordaram uma dupla. Com eles foram encontrados um triturador de drogas. Eles foram levados para a delegacia, mas no caminho a polícia acabou recebendo uma outra ligação anônima dizendo que a droga desses 2 homens estava em um forro, em um comércio aqui dentro. Eles voltaram aqui na feira, chegaram nesse comércio, abriram o forro e encontraram 43 porções de cocaína, 2 porções grandes de maconha, uma balança de precisão, R$130. Eles foram levados para o 11º Distrito Integrado de Polícia e foram presos em flagrantes. Eles foram identificados como Ailton Silva, de 24, e Raimundo Alves, de 19 anos. Eles vão ficar à disposição da Justiça aqui no 11º Distrito Integrado de Polícia. Passadas as características dos indivíduos estariam traficando em frente a um boxe. O modus operandi também deles foi repassado para a gente. E dessa forma a viatura 656, que é a viatura setorial aqui dessa região do Coroado, dessas imediações aqui, prontamente foi atender a solicitação de um apoio, né? Chegando no local, conseguiram identificar os acusados. A princípio, um deles estava sentado em frente ao boxe. Nesse momento foi feita a busca pessoal, encontrando parte da materialidade no bolso dele. Nesse momento, uma outra viatura veio em apoio e conseguiram verificar o indivíduo assumindo uma atitude evasiva, apreensivo ali com a abordagem da viatura e tentando sair sorrateiramente. Nesse momento aí também foi interceptado, também foi abordado e encontrado em posse dele materialidade. Feita uma breve ali conversa com ele, né, um diálogo, ele acabou nos conduzindo até o local onde o restante da materialidade estava condicionado, que era no forro de um dos boxes aqui dessa feira, que passa próximo aqui ao DIP, inclusive. Entretanto, a gente reitera aqui que não é a comunidade, não é a feira em si. A feira é composta por pessoas decentes que trabalham ali diuturnamente. Entretanto, alguns indivíduos mal intencionados acabam utilizando esse espaço que é público para efetuar essas ações aí delituosas. E também no bairro Coroado, outros 2 homens foram presos por tráfico de drogas. A polícia parou os suspeitos que estavam em uma motocicleta e constataram o crime. Nós estamos aqui na 11ª SICOM. A rua aqui próxima é a Rua São Francisco. E se você acha que isso inibe os assaltantes ou até a comercialização de drogas, você está enganado. Isso porque os policiais aqui da SICOM estavam fazendo o patrulhamento de rotina aqui na área quando avistaram 2 homens em uma moto. Quando esses homens viram esses policiais, eles tentaram fugir.
Esses policiais conseguiram alcançar essa dupla e com eles foram encontrados 6 munições intactas do revólver calibre 38 e mais 14 trouxinhas do tipo pasta base e mais R$ 75. Eles foram trazidos aqui para o 11º Distrito Integrado de Polícia, onde serão ouvidos. O tenente Ari, aqui da 11ª SICOM, falou com a gente sobre esse caso. A partir do momento que as motocicletas estavam passando nesse ambiente, observaram 2 indivíduos ali ensejando atitude suspeita e efetuaram a abordagem dos mesmos, encontrando em posse deles material bélico, né, que são as munições aí de calibre 38, substâncias entorpecentes, né, substâncias ilícitas entorpecentes. Uma atitude que eles tomam, né, se livrar ali da materialidade, porque eles sabem que a partir desse momento que são pegos em posse delas, são devidamente apresentados e o crime ele gira em torno disso, né? Ele gira em torno daquilo que é apresentado com materialidade, da mera conduta dos indivíduos estarem ali cometendo uma ação delituosa. Então, basicamente foi isso, a gente não conseguiu essa informação se eles estavam transportando tão somente o material bélico para um outro local, deveria ter algum indivíduo aguardando já em posse dessa arma de fogo. Eles fazem isso também, conforme eu falei anteriormente, com o intuito de se livrar da materialidade, com o intuito de minimizar a ação penal, baseado no cometimento da ação delituosa que eles estão utilizando naquele momento. Então essa é uma informação que não temos, mas é provável sim que eles tenham se desfeito da materialidade, jogado aí no caminho. Os 2 homens foram identificados como Gênesis Moraes, de 18 anos, e Marlisson Rodrigues, de 19 anos. Eles foram encaminhados aqui para o DIP e vão ficar à disposição da Justiça. E um homem foi preso suspeito de esfaquear um amigo e ex-parceiro do crime, isso lá no bairro Zumbi, na Zona Leste. A agressão aconteceu durante uma briga por causa de uma mulher. Lincoln Ranieri Mesquita Pinheiro, de 26 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária aqui na Zona Leste de Manaus. Apesar da pouca idade, esse indivíduo já tem várias passagens pela polícia, inclusive homicídio. Ele teria tentado matar uma pessoa, um amigo, que se desentenderam ali no momento por conta de uma situação que aconteceu na noite anterior. E esse desentendimento se estendeu até na luz do dia e aconteceu essa fatalidade. Ele acabou não fugindo do local, que inclusive é bem próximo da casa dele, porque os vizinhos o deteram. No momento em que a polícia recebeu o chamado, estava realizando uma patrulha de rotina e foi até esse local e conseguiu fazer a prisão em flagrante. Estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro do Zumbi quando populares informaram que na rua Oscar Romero um elemento havia esfaqueado o outro durante uma confusão. A condição deslocou até o local informado. Chegando no local, verificamos que populares tinham feito a detenção do elemento e, consequentemente, haviam agredido. E, diante do fato, a guarnição deu voz de prisão ao elemento, já que estava com vestígio mesmo de que ele havia agredido alguém. A faca foi encontrada no local, suja de sangue, e o elemento no local informou que realmente havia esfaqueado um outro elemento que não se encontrava mais no local. Populares lá informaram que ele havia saído para procurar um pronto-socorro. Deslocamos também com o elemento agredido até o pronto-socorro e em busca dessa possível vítima, porém a vítima não foi encontrada. O suspeito mora nessas proximidades? Positivo, ele mora ali nas proximidades da rua mesmo, e lá no local, estava bebendo com esse outro elemento, se desentenderam e ele praticou esse crime. Então eles têm uma relação, são conhecidos? Positivo, são conhecidos, inclusive o acusado mesmo informou a guarnição que os mesmos já haviam puxado prisão juntos. Ele chegou a informar o porquê que teria feito isso? Positivo, informou que à noite eles já haviam se desentendidos aí por causa de uma dama da noite e que esse desentendimento se esticou até pela parte da manhã, onde aconteceu o fato. Ele já tem outras passagens pela polícia? Positivo, foi puxada a ficha do mesmo e quando menor de idade o mesmo já puxou cadeia por roubo, tráfico de droga e homicídio. E mostra o quanto perigoso é esse elemento. O que aconteceu com ele? Ele foi apresentado como a vítima não compareceu para prestar queixa, ele foi apresentado por lesão corporal.
A princípio, Lincoln, como é conhecido, iria responder por homicídio tentado. Mas como os policiais militares da 25ª SICOM não conseguiram encontrar a vítima ou até mesmo encaminhá-la ao 14º Distrito Integrado de Polícia, formalizando a denúncia, ele deve responder apenas por lesão corporal e deve ficar à disposição da Justiça. E uma criança de apenas 8 anos foi atingida por um veículo na Avenida Cosme Ferreira enquanto caminhava pela via com os pais. E olha, quando a polícia chegou ao local para conversar com esses responsáveis, Adriane, percebeu que eles estavam embriagados. Imagine só esta história. Um casal e a filhinha de apenas 8 anos estavam caminhando pela Avenida Cosme Ferreira, sentido bairro, já próximo ao SESI, quando por um descuido dos pais, a criança invadiu a via e acabou sendo atingida por um carro. Na ocasião, os policiais da 11ª SICOM, que estavam patrulhando pela área, perceberam uma aglomeração de pessoas e foram verificar o que teria ocorrido. No momento, a criança estava inconsciente, estirada no chão com alguns ferimentos visíveis e os PMs foram então conversar com os pais a respeito do acidente. Durante a conversa, perceberam claramente que ambos apresentavam sinais de embriaguez. Além dessa irresponsabilidade, o motorista que estava no veículo ainda informou que o casal teria arremessado pedras contra o carro. Foi feito contato, verificou-se realmente que a criança foi abalroada por um veículo, ela sofreu um acidente. E os familiares estavam bem irritados, estavam irascíveis. A todo momento verbalizavam ali com a guarnição, com o intuito de gerar uma comoção ainda maior. Foi um momento que a gente também verificou a situação do condutor, verificou se ele estava embriagado, se apresentava algum indício ali de embriaguez ao volante, ou algo do tipo que fosse determinante para a circunstância do acidente. Não, todo momento ele foi colaborativo, ele nos atendeu prontamente, inclusive ele permaneceu no local. Acompanhou todo o processo? Acompanhou todo o processo, inclusive com o risco, né? Pelo fato de familiares, transeuntes ali naquele momento, estarem bastante exaltados com o acidente em si. Foi feito contato com ambas as partes, verificou-se, inclusive, naquele momento, que os familiares apresentavam, sim, sinais de embriaguez. A Polícia Militar fez o papel dela, que foi justamente conduzir ali a parte condutora do veículo até o 14º DIP. Ele foi ouvido pelo delegado. E em se tratando da criança, foi verificado posteriormente no Hospital Joãozinho que ela não corre risco de morte. Ela sofreu, sim, algumas lacerações, alguns cortes. A gente solicita aos pais que não bebam, não consumam qualquer tipo de substância alucinógena, porque isso vai interferir diretamente na guarda da criança, na segurança dela. Como aconteceu aqui nesse caso, né? Como exatamente a gente está vendo na prática essa situação acontecendo, né? O que vai acontecer agora com esses envolvidos? Apesar de ter dano ao patrimônio, apesar do condutor também ter alegado ter sido agredido, né, pelos populares, mas a Polícia Militar não presenciou o fato. Então, a alegação dele, o BO que ele registrou no 14º DIP vai gerar um procedimento a ser investigado pelo delegado, onde partes serão envolvidas, né, acusados, a vítima, enfim. E aí sim vai ser encontrada a verdade real dos fatos. Eu vou reiterar nosso número, é o 8842-1593, 98842-1593. Esse telefone ele também tem um WhatsApp, qualquer denúncia, qualquer informação, a gente aqui da 11ª SICOM, a família da 11ª SICOM está pronta para atender a comunidade. Situação complicada, né? A gente não tem a informação do estado de saúde dessa criança, né? Que foi encaminhada ao hospital depois de ser atingida pelo veículo. Porém, é algo que chama a atenção, não só pela circunstância do acidente, teve toda uma confusão depois disso, mas por ela estar acompanhada dos pais, né? E aí você imagina que a criança que está acompanhada dos pais fazendo uma caminhada estaria segura. Mas uma condição de embriaguez não deixa ninguém seguro, né? Acaba sendo uma irresponsabilidade. Muita gente sai para beber, deixa o filho trancado dentro de casa, abandono de incapaz. Mas levar a criança para um local em que você vai consumir bebida alcoólica e não vai ter condições de cuidar dela, também é um problema. Dá no mesmo, né? Nós acompanhamos recentemente, inclusive, se eu não me engano, foi na Zona Oeste, né? Uma criança nas ruas, visto... A polícia viu uma criança sem ninguém, sem nenhum adulto por perto, e quando foi verificar, os pais estavam num estado alterado, né? Vou dizer assim, vou chamar assim. E olha, até o nome já diz, né? São pais ou responsáveis. Que responsabilidade tem alguém sobre si mesmo
quando está sob o efeito de bebida alcoólica ou de algum alucinógeno. Ainda mais em se tratando de cuidar uma criança. Se a pessoa não sabe nem de si, não é capaz de cuidar de uma outra criança. Isso não impede ninguém de se divertir, não impede ninguém de ir à festa, de beber uma cerveja ou alguma coisa assim. Não é disso que se trata da responsabilidade que a gente assume quando está trazendo um filho ao mundo, como a Diniz está se preparando para fazer, né, Diniz? Exatamente, né? Preciso ter toda uma prudência para que isso não aconteça. Agora a polícia vai investigar as causas e circunstâncias de tudo isso. Inclusive, esses pais podem até mesmo serem responsabilizados aí durante esse processo de investigação. E a disputa por território entre facções aqui na capital deixou 2 jovens feridos no bairro Nova Esperança. Segundo a polícia, a dupla foi alvo de atiradores que estavam a bordo de um carro. As 2 tentativas de homicídio foram registradas no bairro Nova Esperança, na zona oeste da cidade. As vítimas foram identificadas como Wellington Batista, de 26 anos, e Rafael Alves. De acordo com os moradores da comunidade que presenciaram esse fato, os 2 jovens estavam no beco Nossa Senhora de Fátima quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Esses bandidos ainda não foram identificados, mas provavelmente já estavam monitorando os passos dos 2 jovens. Em um momento oportuno, eles se aproximaram e efetuaram vários tiros. Os policiais militares, mais especificamente da 19ª SICOM, foram acionados e atenderam essa ocorrência. Populares alertaram que havia disparos de arma de fogo na rua mais abaixo onde a viatura estava, que ela estava bem na proximidade. Quando a viatura deslocou o local, o veículo já havia se evadido. Deram como, inicialmente, um Voyage preto, até a informação que nós temos é um Voyage preto, que efetuou disparos num local, no Beco da Paz, um local que é conhecido como ponto de venda de drogas. E devido à disputa, né, pelo espaço do tráfico de drogas, a esses confrontos entre os criminosos. E esses bandidos, vocês fizeram buscas, conseguiram colher informações? Faz parte de uma briga entre facções criminosas? Sim, a 19ª SICOM já tem algumas informações, estamos trabalhando para, no momento oportuno, atuar em cima dos infratores. Já estamos com algumas informações e estamos trabalhando para pegar mais informações ainda, com a ajuda da comunidade. Como é que vai funcionar o monitoramento no local? No local, vamos continuar fazendo o que fazemos, que sempre fazemos incursão no local, já por ser um ponto conhecido de venda de drogas naquela área, não é só uma ponte, são várias pontes. Naquela área toda já é conhecido como venda de entorpecentes ali, então vamos continuar fazendo as abordagens, continuar abordando suspeitos, continuar abordando pessoas que estão transitando lá para verificar se há alguma situação criminal, se há mandado de prisão aberta, etc. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. Tá aí, ó. A Polícia Militar colheu informações no local. A informação que se tem é que faz parte aí de uma briga entre facções criminosas que visam o território para a venda de entorpecentes no bairro Nova Esperança. As 2 vítimas foram socorridas no local. O Wellington foi encaminhado para o SPA do Alvorada e o Rafael foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. O caso agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha, e o bairro Morro da Liberdade, que vem sendo alvo de disputa entre facções criminosas, foi cenário de mais uma morte e morte com características de execução. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no Beco São Miguel. A área onde a vítima foi morta é de difícil acesso e considerada vermelha pela polícia. Beco São Miguel, bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Uma área, inclusive, de difícil acesso de veículos. Era por volta de 12h45 quando os moradores aqui dessa área ouviram barulhos de tiros. Eles prontamente chamaram a polícia militar. Quem atendeu a ocorrência foram os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária. Assim que eles chegaram aqui nessa área, logo se depararam com o corpo de um jovem de apenas 19 anos. Ele foi identificado como Caio Araújo Nunes. Segundo informações repassadas pelos policiais militares, ele foi atingido por pelo menos 4 tiros
disparados aí por um revólver calibre 38, mas só quem de fato vai precisar essa informação é o Departamento de Polícia Técnico-Científica, que já foi acionado junto ao Instituto Médico Legal, que fará a remoção do corpo aqui do local. Além disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também foi acionada para apurar todas as circunstâncias dessa execução. Ainda de acordo com as informações dos policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária, o Caio Araújo Nunes, de apenas 19 anos, tinha envolvimento com tráfico de drogas, o que indica aí que provavelmente esse crime tenha sido motivado por uma disputa entre facções rivais por pontos de venda de drogas aqui na zona sul da capital. Esse, é claro, não é o primeiro crime nesse período em que nós estamos passando, justamente por conta do tráfico de drogas. Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, eles não viram nenhum disparo no rosto e também nas costas dessa vítima, o que indica que provavelmente o Caio viu os suspeitos que o mataram aqui nesse beco São Miguel, uma área inclusive considerada vermelha pela polícia. A gente percebe inclusive que o local não tem câmeras de segurança, o que vai dificultar ainda mais o trabalho da Polícia Civil para tentar identificar esses suspeitos. Alguns moradores aqui da área foram ouvidos, mas a gente sabe que nesse tipo de situação os moradores ficam muito assustados e preferem o silêncio, até mesmo por conta das represálias por parte dos traficantes que provavelmente possam ter cometido esse crime aqui. Esse caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai tentar identificar quem foram os autores que executaram Caio, vai tentar identificar também o motivo para essa execução e principalmente como esses suspeitos chegaram aqui e em seguida fugiram antes da chegada da polícia, já que é uma área de difícil acesso para veículos. A primeira suspeita é que provavelmente esses criminosos chegaram aqui em uma motocicleta e assim conseguiram fugir pelas vielas com mais facilidade, mas isso só deverá ser respondido depois das investigações da DHS. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu comentei ontem no Alerta Amazonas, Adriane Diniz. Como é que as pessoas vão ter coragem de falar qualquer coisa para a polícia ou para quem quer que seja, depois de ver alguém estirado na frente da calçada, na rua de casa? Né? Se qualquer porque a impressão que a gente tem é que em algum lugar alguém decide, o fulano vai morrer, e alguém vai lá e mata o fulano. Decidiu e morre pronto, né? Morre pronto. E a zona sul da cidade vive constante terror. Essa questão de tensão aí nos bairros da zona sul, Morro, Betânia, São Lázaro, está bem grande. Há dias a gente vem noticiando. E só para você ter ideia, ontem no Morro da Liberdade, no intervalo de menos de 8 horas, 2 pessoas morreram, outras 2 foram baleadas. E daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes dessas ocorrências policiais ao vivo na zona sul da cidade, porque é algo que impressiona a quantidade de mortes, tentativas de homicídio que tem acontecido em qualquer hora do dia. Imagina só, em menos de 8 horas, 4 pessoas poderem perder a vida, né? Tem 2 que foram baleadas, a gente não sabe se vão sobreviver ou não, foram encaminhadas ao hospital. E se a gente aumentar um pouquinho esse espaço de tempo, a gente percebe que desde o fim das 2 últimas semanas nós temos acompanhado esse tipo de ocorrência lá na zona sul da cidade, no Morro, se eu não me engano, essa seria o quê? A 4ª morte. A 4ª morte. Aí teve no Crespo, tiroteio no Cajual, em outro, no Santa Luzia teve morte também. Ontem houve relatos de um tiroteio nas proximidades do Quarentão, ali pelo meio da tarde, por volta das 3 da tarde. Confronto com a polícia, enfim. A Zona Sul, a impressão que a gente tem é que está sitiada, virou um campo de guerra, estão lutando por algo, estão brigando, estão guerreando por alguma coisa que existe ali na Zona Sul, alguma coisa que a gente não sabe porque a gente não vê. Eu, pelo menos, não sei, Adriane Diniz, eu não faço parte desse universo, mas tem alguma coisa de muito valor pela qual traficantes ou criminosos estão lutando, matando eles, matando os rivais. E, de acordo com a polícia, teve gente que já morreu sem ter nada a ver com essa situação. Teve mortes de inocentes também na zona sul da cidade. A gente segue acompanhando para ver quando é que isso vai acabar. E a gente continua falando dos casos da área policial, porque um policial militar da reserva e um professor de língua portuguesa foram presos ontem durante uma operação deflagrada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Eles são suspeitos de aliciar e estuprar
3 irmãs adolescentes. É um absurdo. Olha, segundo a polícia, os homens não se conheciam, eles não se conhecem, não têm relação, mas eles agiam da mesma forma. Eles tiveram acesso a essas vítimas devido à condição de vulnerabilidade social e econômica dessas meninas. A operação denominada Cori começou por volta das 6 horas da manhã e resultou nas prisões de pelo menos 2 suspeitos envolvidos em crimes sexuais contra pelo menos 3 adolescentes. Eles foram identificados como Antônio Coutinho Viana, de 53 anos, um sargento da Polícia Militar, e João Batista Silva, um idoso de 66 anos, que é também um professor que atua tanto na rede pública de ensino como em cursos preparatórios particulares aqui na capital. Eles foram presos em zonas distintas da cidade, um deles no conjunto Ileia, já o outro nas proximidades da Secretaria de Educação do Estado. Nós vamos conversar com a delegada titular aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Joyce Coelho, que vai dar mais detalhes sobre essa operação. Delegada, tudo teve início depois que uma das vítimas procurou a delegacia para relatar esses crimes. Sim, a vítima mais velha, após ter notícia pelas irmãs de que elas também vinham sendo abusadas sexualmente pelos mesmos abusadores que outrora ela tinha sido vítima, acabou procurando a delegacia e atuando como representante legal dessas vítimas, formalizando o boletim de ocorrência, e então a gente começou as investigações. Cerca de 2 meses de investigação, e no dia de hoje a gente acabou deflagrando aí essa operação para cumprir 2 mandados de prisão temporária de 30 dias inicialmente e também 2 mandados de busca e apreensão, considerando que conforme o relato das vítimas, elas também seriam fotografadas, filmadas, então o que caracteriza aí mais um tipo, né, mais um crime aí previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, de acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Civil, o sargento da Polícia Militar conheceu essas vítimas porque trabalhava perto da residência delas e também acabava oferecendo algumas doações, alguns alimentos. Isso para ganhar a confiança dessa família e, a partir daí, poder acessar facilmente essa residência. Esse foi o caso do sargento da Polícia Militar. Já no caso do professor, como que ele conheceu essas vítimas, delegada? Na realidade, a mais velha, de 13 anos, ela informa que trabalhou como auxiliar de doméstica na casa do professor e trabalhou por algum período, então ela relata os abusos nesse período, e os seus irmãos também tinham acesso àquela casa, uma vez que ele era considerado uma espécie de benfeitor da família, então acabou tendo acesso também às irmãs mais novas. Bom, a irmã mais velha, hoje com 19 anos, relata abusos de quando ela tinha 13 anos. Então, são pelo menos aí de 6 a 7 anos já desses crimes praticados. Exatamente. Todas as vítimas relatam as mesmas circunstâncias, né? Sempre em troca de algum favor, de alguma coisa, algum bem, algum alimento, alguma roupa. Então, foi a mesma circunstância, realmente foi a vulnerabilidade econômica que as expôs aí nesse risco de serem abusadas sexualmente. Delegada, existe a suspeita de que a família colaborasse com os criminosos? Infelizmente, sim, há fortes indícios de que a família também seja conivente, uma vez que as 2 menores são deficientes mentais, então é praticamente impossível que não se veja que as meninas vinham sendo abusadas sexualmente. Agora, delegada, apesar de os criminosos terem abusado das mesmas vítimas, eles não se conhecem, não tem nenhuma relação entre os suspeitos? Não. Na realidade, eles não há algum vínculo entre eles, só a identidade de vítima. Delegada, o que deve acontecer com esses suspeitos a partir de agora? Bom, eles estão sendo interrogados, já se estão indiciados. Inicialmente vão cumprir 30 dias de prisão temporária. Após as oitivas, serão recolhidos e esperando aí o prosseguimento da investigação. Situação complicada, né? Pessoas que deveriam trabalhar em prol da educação, de cuidar dessas pessoas e acabam cometendo esse crime. A gente procurou respostas das secretarias responsáveis por cada um deles. Em nota, a SEDUC informou que condena veementemente qualquer tipo de comportamento que desrespeite a integridade de crianças e jovens e possui uma forte política de prevenção e combate à violência e pedofilia nas escolas. O órgão informou ainda que prestará todo o apoio necessário às investigações para a apuração desse caso.
Olha, a gente tem também informações da Polícia Militar. O comando da PM informou que o fato envolvendo um policial da reserva já está sendo apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da instituição. A PM reforça que o fato de não estar mais no regime da ativa da corporação não exime o sargento da responsabilidade ou de responder à instauração de um inquérito policial militar. A corporação informa ainda que não compactua com qualquer tipo de irregularidade e que todos os elementos apresentados no decorrer do processo investigatório serão apurados de forma transparente que o caso requer. E Adriane, eu acho que é justamente por esse fato que você colocou, que esse caso assume maior gravidade, porque a gente tem a vulnerabilidade econômica, a gente tem a vulnerabilidade considerada inclusive pela lei por conta da idade, a vulnerabilidade por conta também de algum problema intelectual, de algum problema saúde, psicológico, né? E a gente tem também um outro tipo de vulnerabilidade, que é quando essas pessoas, já diante de tantas dificuldades, ainda interagem com agentes sociais ou com pessoas, com sujeitos que têm uma posição de destaque, que têm um poder econômico ou que têm uma capacidade intelectual, inclusive, de manipular até toda a família. E com a suspeita, inclusive, disso, de conivência familiar, Exatamente. né? Aproveitar a vulnerabilidade social. Agora, a gente deixa aqui um alerta para você de casa que está acompanhando a gente nesse momento e que, de repente, sofre de violência, de abuso sexual, aí pensa, vou falar para minha família se minha família está me incentivando, vou falar na escola se o professor está fazendo, vou procurar a polícia se tem um policial envolvido. Olha, tem gente que não presta em todo lugar. Sempre vai haver, mas também tem gente boa em todo lugar. Então é importante fazer a denúncia. Uma das formas de fazer a denúncia é no Disque 100. Você digita lá no celular, em telefone público, é uma ligação gratuita e conta o que está acontecendo e alguém vai lhe ajudar. Não deixe de denunciar porque tem alguém perto de você que está cometendo esse crime. Alguém vai lhe ajudar e vai te tirar desse cenário aí, dessa condição. No caso, quem tem condições de fazer essa denúncia, determinadas vulnerabilidades nem te permitem, né, dependendo da deficiência. Mas em alguns casos que você tem condições ou que sabe de alguém que é vítima, denuncie. É importante essa sua fala, que sabe de alguém que é vítima, porque a denúncia não necessariamente é o crime. Estes homens que nós, inclusive, apresentamos aqui na reportagem vão ter a oportunidade de se defender de maneira legal, enfim. Então não custa nada você fazer a denúncia, você suspeitar. A polícia vai verificar, vai avaliar, vai investigar o que está acontecendo e é importante a denúncia porque ela pode pôr fim a um tipo de abuso. Neste caso específico, a conivência da família pode inclusive sugerir que podem ter existido outros abusadores. Por isso que é importante denunciar sempre. E agora vamos ao interior do estado, porque revoltados com a falta de energia elétrica, dessa vez foram os moradores lá de Manacapuru que fizeram um protesto bloqueando trechos da rodovia Manoel Urbano. No bairro Morada do Sol, os manifestantes fizeram uma barricada de fogo para reivindicar o fim do apagão. Moradores é porque a cidade está no 4º dia consecutivo sem energia elétrica. Sem solução, um grupo resolveu protestar atendo fogo em pneus e pedaços de madeira. Porque não tem água e nem luz, a gente está aqui lutando com água e luz e não tem luz. A gente está sem luz já faz um tempo já. E agora a gente tem que precisar ir pro rio lavar roupa, mano. Não tem jeito não, tem que precisar fazer manifestação mesmo. Não, realmente não dá. Nós estamos fazendo essa manifestação aqui em frente ao bairro Morada do Sol e Monte Cristo em prol de energia. Porque quem sofre somos nós, o povo que sofre com tudo isso. Eu já deixei de ficar com fome, que o meu peixe estragou, o meu frango estragou, a água, eu já tô seca de tanto sem energia. Então, o que a gente quer é apenas energia. O protesto dos moradores bloqueou 4 trechos da rodovia Manoel Urbano. O primeiro trecho próximo à entrada de Novo Airão, outro trecho em frente ao bairro Novo Manacá, em frente ao conjunto Eduardo Braga e esse outro trecho em frente ao bairro Morada do Sol, que reuniu inclusive um grande número de moradores.
Outra insatisfação dos moradores é que apenas alguns bairros foram contemplados com o plano de racionamento de energia e água. Que aqui no bairro da Morada do Sol, o pessoal da Amazonas Energia desligaram as bananas do esporte. Nos outros bairros está dando energia. Aqui mesmo no Monte Cristo deu energia ontem, cara, das 2 da tarde até às 9 da noite. Aí voltou meia-noite, foi a manhã todinha. A gente está reivindicando o direito nosso. Por que estão racionando energia se estão dando para os outros bairros e no nosso bairro não? Os manifestantes não descartam que o protesto chegue a outros bairros da cidade. A gente está passando uma situação complicada aqui, não só o bairro Morada do Sol, mas Manacapuru, de um modo geral. E o que nos chama a atenção é que ninguém toma atitude nenhuma para defender o povo, para cuidar do povo. E o povo está aí, ó, sofrendo, perdendo material, perdendo alimentação. Precisa de uma resposta urgente, tá bom? A gente faz um apelo às autoridades. Ajude o povo de Manacapuru, que nós não aguentamos mais essa situação. E esse protesto não é só pela falta de energia elétrica, mas também pelos prejuízos que esse apagão tem causado. Os comerciantes reclamam da perda dos produtos. Além disso, os moradores ficaram sem o abastecimento de água tratada. Muitos comércios fecharam as portas. Em alguns supermercados e mercadinhos, produtos se estragaram. Tá se estragando o produto, tá uma coisa muito complicada, Manacapuru, e ninguém aparece para dar resposta. Como é que faz para dormir com criança nessa situação? E eu tenho uma filha de 3 anos e eu passo a noite todinha banando ela com forma de ovos que tô dormindo no pátio da minha casa, onde tem carapanã. As coisas estão complicadas, o município está abandonado. Moradores estão recorrendo para a compra de gelo para conservar comida e refrigerar água para o consumo. O pior de tudo são as pessoas que, ao invés de serem solidárias com a situação dos outros munícipes, tiram proveito porque vendem sacas de gelo a 30, que normalmente se vende a R$10, estão vendendo a R$35, a R$50. E assim, era uma coisa que não estava no nosso orçamento para gastar dinheiro agora com vela, com gelo, e nós estamos tendo toda essa despesa. É lamentável a situação de calamidade que nós estamos vivendo aqui em Manacapuru. A falta de água é outro problema. Os moradores estão contando com a solidariedade de postos de combustíveis e algumas residências que possuem poços artesianos com geradores de energia e que estão cedendo água para a população. As noites estão sendo difíceis, ninguém consegue dormir com tanta quentura nesse verãozão que a gente está vivendo aqui na nossa cidade. Não tem água, não tem luz, não tem nada em Manacapuru. Além dos prejuízos e transtornos, a falta de energia começa a afetar a educação, já que as escolas da rede municipal e estadual de ensino estão com as aulas suspensas até que o problema seja resolvido, deixando sem aula quase 20 mil alunos da cidade. A grande reclamação dos moradores é a falta de um plano alternativo para o problema do apagão. E olha, só para você ter uma ideia, mais de 100 mil pessoas estão sendo afetadas pela falta de energia. Ontem, a Amazonas Energia disse que deve resolver o problema até o fim de semana. O presidente da concessionária explicou que a falta de abastecimento ocorreu depois que o cabo subaquático que fornece a energia elétrica para os municípios rompeu. Ainda não foi possível explicar o que teria provocado o problema. Um grupo de mergulhadores tentou identificar onde houve o rompimento no Rio Negro. Os nossos equipamentos são equipamentos bastante tecnologia, detectaram que a provável falha está a 2.700 metros de Manaus, por dentro do rio, no fundo do rio. Então o primeiro movimento é buscar esse cabo que está aí, levantar para verificar o que houve e depois saber o que fazer com ele. Como se chegou lá, com equipamentos especiais que determinam a distância bem próxima deve ser esta. Se faz a medição pelo lado de Manaus e o lado de Iranduba, onde ele determina um ponto provável do defeito. A situação gerou revolta na população. Manifestantes interditaram a rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru e Iranduba. O apagão começou na semana passada e até o momento a energia não foi religada. Segundo a Amazonas Energia, cerca de 100 mil pessoas foram afetadas. Diante disso, a empresa resolveu investir também em outra alternativa para o abastecimento de energia na região. A providência imediata foi contratar uma empresa
para instalar 60 megawatts em Iranduba, talvez um pedaço até em Manacapuru, com capacidade suficiente para atender estas duas cidades. São mais de 36 mil clientes nossos e mais de 100 mil pessoas que dependem da energia. Esse contrato foi feito já no próprio dia, para que não seja necessário esperar a correção do defeito do cabo. Sobre as reclamações dos consumidores e os pedidos de ressarcimento, a Amazonas Energia informou que os casos vão ser analisados de acordo com as regras da ANEEL. A previsão é de que até o fim desta semana o fornecimento de energia seja normalizado. Fim dessa semana é muito tempo, né? A gente noticiou no sábado de manhã a falta de energia, você noticiou na sexta ainda, né? E as pessoas, e havia uma previsão inicial de durar 24 horas esse desabastecimento que seria resolvido logo, logo. Até agora não foi, já são 4 dias sem energia. Esperar até o fim de semana para se resolver é algo revoltante. Por isso que a gente vê uma cena como essa daqui. A revolta dos moradores, 100 mil pessoas em Iranduba e Manacapuru sem energia elétrica. A culpa inicial do problema não é de fato da empresa, né? E a suspeita é de que os cabos subaquáticos tenham sido roubados ou tentaram roubar. Alguém foi lá e fez isso, colocando a própria vida em risco e deixando essa situação. Mas mais uma vez, né, que isso já aconteceu antes? Não é a primeira vez que isso acontece, só que continua sem uma alternativa. Os produtos, o material para repor é importado, né, tem que comprar fora do país. E já tem esse tempo todo e nada foi resolvido. Não tem uma medida paliativa nem para dar uma tranquilidade, amenizar a situação dos moradores. Exatamente. Eu tenho dito aqui, Adriane Diniz, que hoje a energia elétrica não é mais uma questão de luxo. A população não está revoltada por uma questão de porque quer luxar. Olha, as pessoas estão carregando gelo, as pessoas estão carregando água, estão dependendo de poços de água particulares para poder ter o abastecimento em casa. Sem falar à noite, a falta de segurança, o sistema de educação parado, as crianças fora. Então, nós estamos falando de um serviço essencial, Tudo bem, aconteceu o problema. Se a gente não tem aqui que procurar culpados, mas a gente precisa identificar quem são os responsáveis por achar uma solução para esta população. Nós temos acompanhado os protestos que agora se intensificam. Talvez hoje aconteçam protestos novamente e a gente não sabe a gravidade dos protestos, por enquanto estão só tocando fogo em pneu e fechando ruas. Então o problema é esse, né? Atrapalhando o ir e vir, mas a gente não sabe até que ponto isso vai se agravar, sobretudo se essas pessoas tiverem que esperar até a próxima sexta-feira. Como é que se alimenta durante uma semana, Adriane? Comida já estragou, em 4 dias já estragou. Quem tinha comida dentro de casa estragou. A situação é crítica porque não tem alternativa. Nem prefeitura, nem a empresa a Eletrobras Amazonas Energia resolveu nada. Não tem carro-pipa para abastecer essas pessoas, não tem gerador, não tem nada paliativo. E a prefeitura diz que está abastecendo com carro-pipa, mas não é a realidade que a gente vê das pessoas que estão necessitando. Precisa de mais água, precisa de mais carro-pipa. É importante que se junte aí todos os esforços, porque a população toda está desabastecida. E se você levar em consideração a temperatura dos últimos dias, domingo, eu acho que ontem deve ter sido o dia mais quente do ano, ontem estava quente demais. Eu olho para você, também. Eu lembro, por exemplo, de quem está com criança pequena em casa. Mas mais do que isso, e o funcionamento dos hospitais e dos postos de saúde, como fica? Uma pessoa que precisa fazer uma inalação, uma pessoa que tem uma doença respiratória, que precisa ter um equipamento ligado. Não é um problema simples. Diretor, a gente tem uma arte, inclusive, que a gente mostrou aqui para as pessoas, uma arte divulgada, inclusive, pela própria concessionária, né, pela Amazonas Energia, que mostra mais ou menos o local onde este cabo teria sido rompido. Se por meio de um acidente ou se por alguma atividade criminosa, isso vai se confirmar. E também não ficou muito claro ainda na declaração da concessionária, assim como não está claro os procedimentos que serão tomados para resolver o problema. A gente só sabe que é um material importado, é um produto que precisa ser trazido de fora. Mas como é reincidente, não o rompimento do cabo subaquático, mas o problema, olha, a gente tem aqui nessa altura onde tem essa indicação, aqui é onde teria sido rompido. Ou seja, está mais aqui para o lado de Iranduba do que para Manaus, mas eu não tenho certeza da profundidade deste ponto. Isso deve dar alguma dificuldade para esses mergulhadores fazerem essa manutenção. Mas o que chama a atenção é que se isso aqui é fruto de alguma atividade criminosa, se tem criminoso com essa
com essa disposição para mergulhar o fundo do rio para roubar Esse esse carro. subaquático não vai estar numa área de superfície, até porque tem navegação por aí. Justo. Eu também não vou duvidar de bandido aqui, mas da outra vez também houve uma atividade criminosa, uma atitude criminosa, que deixou estas cidades no escuro, quando roubaram, furtaram parte da fiação, justamente da fiação que converte, né, do subaquático para alta tensão, para a externa. Então foram lá, roubaram e essa população ficou alguns dias sem o fornecimento de energia. Se é um problema, se a gente está vendo que é recorrente, é preciso que, além de ser consertado, seja tomado algum tipo de atitude para prevenir que isso não volte a ocorrer no futuro, para que essa população não fique desassistida dessa forma. Cadê o bom e velho grupo gerador, Adriano Diniz? Cadê o motor de luz, como se chama no interior? Por que não bota motor de luz e pelo menos resolve parcialmente, faz um sistema de racionamento para essas cidades, mas atende a população de alguma forma? E o caos vai aumentar. Se não for resolvido ou amenizado, pelo menos, o problema dessas pessoas, a tendência é mais protestos, mais confusão, uma situação que deve ficar ainda mais caótica do que já está. A gente vai continuar acompanhando, inclusive nossas equipes estão indo para essas cidades para verificar em loco. A gente tem equipe também lá em Manacapuru para trazer outros detalhes aí do que deve ser feito. E agora a gente vai voltar a falar das questões de segurança pública. Aliás, da falta de segurança, pelo menos lá na zona sul de Manaus. Isso continua por lá. No Morro da Liberdade, por exemplo, um homem de 23 anos e um adolescente de 16 foram baleados na divisa do bairro com Santa Luzia. Em um outro ponto, criminosos tentaram assaltar um açougue e um deles foi morto a tiros por um cliente. A repórter Juliana Silva é quem conta os detalhes para a gente. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Vários crimes acontecendo aí no intervalo de menos de 8 horas no Morro da Liberdade. Alguém foi preso, pelo menos? Pois é, Adriane, bom dia para você, bom dia, Emanuel, também. Até agora ninguém foi preso, né? Temos apenas suspeitos e mortes. E tudo isso aconteceu em menos de 8 horas, quando o Caio, esse rapaz de 19 anos, cujo aí o material a gente já apresentou aqui no programa agora há pouco, quando ele foi morto ali também, né? Na mesma área, na mesma região da cidade. Esse primeiro caso do jovem de 26 anos e do adolescente de 16 anos, do jovem de 26 do adolescente de 16, aconteceu ali próximo à Ponte do Peixe, na divisa dos bairros Morro da Liberdade e Santa Luzia. Segundo informações das testemunhas que repassaram aos policiais, as duas vítimas estavam vendendo frutas em uma banca, quando eles foram surpreendidos por um carro, suspeitos aí, dentro de um carro preto, parece que era no modelo Voyage. Eles já chegaram atirando. Eles levaram aí tiros, foram atingidos, né, com tiros. O homem levou o tiro na coxa esquerda e no pé esquerdo. O adolescente também ficou ferido com 3 tiros que acertaram ele nas 2 pernas e um de raspão nas costas. Os policiais da 7ª SICOM, eles falaram que os jovens foram encaminhados, né, rapidamente ao serviço de atendimento médico, né, eles foram atendidos aí no SPA da Zona Sul e até informações, até agora, no início da manhã, a gente não tinha informações se os suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas ou as vítimas também tinham envolvimento. Enfim, a gente só sabe dizer que esse caso aconteceu em menos de 8 horas, né, depois de um homicídio aí, do homicídio do Caio, que a gente já mostrou aqui no programa. E ainda, na mesma zona, ali próximo, né, de onde aconteceu todo esse crime, teve também um outro, né, que foi uma tentativa de assalto a um açougue, mas um cliente que estava lá, parece que munido de um simulacro, porque foi o que foi achado ali no local do crime. Ele atirou aí no suspeito. E esse suspeito é o Rafael Duarte Meirelles, de 20 anos, que ele morreu no local. A gente tem aí uma entrevista com o capitão Tiago Dantas, ele que estava lá, fez a ocorrência e nós pegamos aí mais informações com ele, vamos assistir. 2 elementos invadiram a loja, né, e anunciaram o assalto. Um cidadão, um cliente que se encontrava dentro da loja, revidou a agressão do infrator, né, e ele chegou via óbito. O outro conseguiu fugir.
Pois é, Adriane e Emanuel, isso aconteceu lá na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade, também na zona sul de Manaus, como a gente está falando aqui. Foi quando os assaltantes eles chegaram lá em cima de uma moto. E junto com 2 comparsas, né? O Rafael aí foi por volta das 18h50 aí, né? Já no início da noite, com certeza tinha muita gente ali pelas proximidades. O Rafael, ele levou 4 tiros na barriga, um no lado esquerdo do pescoço e o outro também passou no braço de raspão. Os comparsas dele conseguiram fugir do local e ninguém foi identificado, nem mesmo o veículo em que eles estavam. A polícia também informou que o autor dos disparos, aí, que era o cliente que estava lá na hora, também não foi identificado, fugiu do local, ninguém foi preso, né? Como a gente falou, você me perguntou se alguém pelo menos já tinha sido preso. Pois é, ninguém foi preso. Em nenhum desses casos, ninguém, por enquanto, foi preso. E esse crime aí vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Viu, Adriane, Emanuel? Eu volto com vocês. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. E veja ainda nessa edição, o senador Omar Aziz deve depor hoje na Polícia Federal. Ele é um dos alvos da Operação Vertex, deflagrada na última sexta-feira. E ainda a Prefeitura de Manaus decretou intervenção financeira nas empresas do transporte público. Você vai ver também um acidente que aconteceu agora há pouco. A gente recebe a informação de um acidente envolvendo ônibus de transporte coletivo. O acidente aconteceu na Avenida Torquato Tapajós. Não tem confirmação de mortes, mas há pessoas feridas. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes para você, então não saia daí que a gente volta já.